Bom dia, meus amigos queridos da nossa Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos estudar o capítulo 12, Amar os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, que vai no item 1 ao 4, né? É 1 ao 4. O capítulo é o 12. Então, meus irmãos, já começando daí, né? A gente já começa a refletir sobre a questão de amar os vossos inimigos. Jesus vem trazendo isso para a gente. E olhando, vendo, não sei, eu tive uma intuição, vendo esse livro aqui, Meditações Diárias, eu gosto muito de ler isso aqui, Psicografia do Chico, Bezerra, Meditações Diárias pelos Espíritos Bezerra e Meimei, aqui. Eu abri assim uma página para ver o que eu leria para mim hoje de manhã e veio um pensamento do Dr. Bezerra muito lindo, que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Porque você chegar e falar e estudar com as pessoas sobre amar os inimigos, retribuindo o mal com o bem, falar é muito fácil. Agora, a gente fazer, sentir isso, eu ainda acho muito complicado. Para nós, nessa atual passagem, né, da nossa evolução espiritual, eu acho muito difícil ainda, mas estamos lá na tentativa, né? Então, o que vem dizendo aqui, o que o Dr. Bezerra vem dizendo aqui para a gente é o seguinte: diante do mal, quantas vezes? Aí ele vem trazendo o que fazemos. Censuramos o próximo, desertamos do testemunho da paciência, criticamos sem pensar, abandonamos companheiros infelizes à própria sorte, esquecemos a solidariedade, fugimos ao dever de servir, abraçamos o azedume, queixamo-nos uns dos outros, perdemos tempo com lamentações, deixamos o campo das próprias obrigações, avinagramos o coração, desmandamo-nos na conduta, agravamos o problema, aumentamos os próprios débitos, complicamos situações, esquecemos a prece, desacreditamos a fraternidade e, às vezes, olvidamos até mesmo a fé viva em Deus. Entretanto, a fórmula da vitória sobre o mal ainda é sempre aquela senha de Jesus. Olha a senha de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bezerra de Menezes. Então, é esta a nossa situação diante das dificuldades ou diante das situações difíceis que o outro, que aparece para nós, né, em relação a outras pessoas, porque o fato, meus amigos, é que a gente procura levar à frente todos esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos ensina. Para isso a gente está estudando. E para isso, essa abençoada doutrina espírita nos explica. Porque quando a pessoa não tem entendimento de nada, começam a aparecer as situações e aí vem a crítica demais. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquelas coisas que a gente conhece muito bem e que a gente já fica parado pensando, meu Deus, fazer o quê? Porque a gente pode, se for pedido uma opinião, a gente pode dar a nossa opinião dentro do que a gente entende e do que a gente sabe.
mas a gente não pode impor a nossa opinião, o que a gente aprende, para uma pessoa que não sabe, né? Então, é difícil. Estamos, nesse momento, justamente passando situações dificílimas, muito difíceis mesmo, e que a crítica está caindo direto em cima de todo mundo, porque você só ouve isso. Então, meus amigos, por isso eu comecei, eu achei isso aqui muito primordial, isso aqui, nós lemos essa mensagem do Dr. Bezerra, em relação ao nosso estudo de hoje. Porque o nosso estudo de hoje é justamente falar sobre perdão, né? Então, vamos começar a ler o que Jesus trouxe para a gente lá nos tempos em que ele esteve aqui, e que a gente está, assim, tendo uma dificuldade ainda muito grande, porque o apelo material é muito forte. E nós que somos espíritas, ou seja, estudantes da doutrina espírita, porque se a gente fosse espírita para valer, a gente já não tinha mais essa dificuldade. Então, estamos aprendizes dessa doutrina abençoada que está nos mostrando um caminho diferente do que aquele que a gente vinha sentindo e tomando as atitudes no momento em que a situação complicada aparecia perante o outro, né? Então, vamos lá. Retribuir o mal com o bem. É o capítulo 12, né? Aí, aprendeste, o item 1, né? Aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais o filho do nosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então, aqui, nesse momento, Jesus já vem dizendo o que para a gente? O sol brilha para o justo e para o injusto. Então, todos nós temos as mesmas oportunidades. E aí vem aquela história. Como assim? Eu vou amar uma pessoa que fez isso para mim? Mas de jeito nenhum. Olha só, mas aí mais à frente vem a explicação. A questão do amar o seu inimigo não significa você ter a mesma consideração, a mesma afinidade, o mesmo carinho do que por aquelas pessoas que você tem afinidade, que você está próximo aqui, que coadunam com o teu pensamento, com o teu sentimento. Não é isso. O amar os vossos inimigos é você perdoar aquilo que lhe foi feito. Como é que você perdoa? Esquecendo o mal. Se você puder ajudar, se a pessoa se vê numa situação, o seu inimigo se vê numa situação complicada, você dê a mão para ele. E às vezes, é até interessante, porque às vezes a gente escuta falar assim, olha, fulano de tal fez isso assim para mim. Não chega perto de mim, não passa na minha calçada. E se eu ver caído ali no chão, se estribuchando, ainda fala assim, eu ainda passo por cima, ainda piso em cima. Não é por aí. Então, o que Jesus veio trazendo para a gente? Quais são as leis divinas? Esse rabi do amor que veio trazer somente a condição de nós caminharmos bem seguindo os mandamentos de Deus. O que ele trouxe para a gente? Não vamos guardar rancor. É aí que eu disse a vocês, a lição toda é falar sobre perdão. Seja o que é que fizeram para nós, vamos procurar entender, através de todo esse ensinamento do Mestre Jesus, a nossa atitude. Amigos, nós temos um livre-arbítrio, não temos? Deus lá no comecinho, quando nos criou, ele nos criou e nos deu essa virtude chamado livre-arbítrio, nos dando a oportunidade que nós
escolhêssemos sempre o certo, porque também não iríamos estar sendo levados pela mão para lá e para cá sem ter essa opção de livre escolha. Então, nós temos a opção da livre escolha. Então, se eu quero ser bom, se eu quero caminhar evolutivamente nessa encarnação, estou falando nessa, porque a maioria das pessoas que não tem entendimento, às vezes até tem, mas passa por essa encarnação, de acordo com as situações que aparecem, como se só existisse essa. Gente, nós não temos só essa vida que estamos. Essa vida é passageira. Então, se nós não aproveitarmos essa encarnação, transformando as nossas atitudes e utilizando essa bênção que é o livre-arbítrio para o lado bom, eu estarei o quê? Prejudicando a quem? A mim mesmo. Eu estarei prejudicando a mim mesmo. Porque se eu chego do outro lado, que uma hora nós vamos embora, isso aí eu acho que ninguém tem dúvida. Estude doutrina, não estude doutrina, seja católico, seja de que religião for, saberemos que um dia iremos embora. E que isto aqui acabará. O que nos restará é o nosso espírito com o que fizemos de bom ou de ruim. Então, é uma historinha que nós sempre contamos lá nos nossos estudos, né? Olha só como é importante a gente aproveitar aquilo que a gente estuda. A pessoa fazia palestra muito bem, falava muito bonito no centro espírita, ficava cheio o centro, eles tinham o dom da palavra. Tem gente que tem o dom da palavra, né? Se expressa muito bem, estudava muito, e aquilo que ele estudava ele falava. E sempre ele observava que lá no finalzinho lá do salão tinha um senhorzinho que ficava lá quietinho, ouvindo, gostava de ouvir todas as palestras que ele estava sempre lá no centro ouvindo as palestras. Mas essa pessoa, ela falava, o caso é dessa pessoa, que falava bem, tinha esse dom da palavra e tudo. Ele sempre via esse senhorzinho lá. Quando acabava a palestra e tal, todo mundo ia abraçar essa pessoa e o senhorzinho levantava e ia embora. Aí desencarnam os dois. Aí quando chegam lá no plano espiritual, o palestrante, que estava super acostumado a estudar, a falar, a fazer palestra, comentar, tinha o dom da palavra, era uma pessoa que todos gostavam. Chega lá, ele se vê numa situação apagadinha. Apagadinha que eu digo assim, com pouco brilho o espírito dele. Ele estava meio que assim, deslocado. E quando ele olha para um lado, ele vê aquele senhorzinho que ele sempre via lá, com um brilho, um brilho espetacular, irradiava dele uma luz muito, muito, muito bonita, que ele ficou assim, surpreso de ver aquilo. Então ele pergunta para o guia dele, que estava do lado dele, mas por que eu estou sem luz nenhuma? E eu sempre trabalhei tanto na doutrina, eu sempre fui tão... fazia palestra, eu estudava, eu contribuía, eu não deixava... E aquele senhorzinho que só ficava lá assistindo, ele está lá com aquela luz, está tão bonito ele, está com uma vibração tão bonita. Aí o guia dele, eu acho que foi o guia que estava junto dele, falou assim, olha só, acontece que você falava muito bem, você estudava, tu fazia a sua parte, só que você não somatizava em você aquilo e não fazia aquilo que você pregava. E ele só ouvia e foi se modificando, que ele hoje em dia é um homem de bem. Por isso ele está com essa luz bonita. Então, vocês vejam que o importante, quando eu digo assim,
que eu acho uma responsabilidade a gente chegar aqui, fazer um estudo com vocês, ou online, ou presencial, é de uma responsabilidade muito grande com vocês e conosco. Porque não adianta, agora falar por mim, Marilda, chegar, estudar e não fazer aquilo que está escrito aqui. Eu, pelo menos, tenho que fazer. E aí, a gente começa a raciocinar. Toda vez que vem um estudo para mim, eu ponho assim a mão na cabeça e falo, meu Deus, é mais uma prova para eu começar a me observar. E não vou dizer a vocês que já estou pronta, não estou. Então, arrisco de ficar falando, e chegando lá, do outro lado, daqui a pouco, eu me vejo numa situação meio... Por quê? Mas por que ainda eu não estou conseguindo? Porque somos espíritos ainda. Somos, eu acho que a grande maioria de todos nós, somos espíritos ainda rebeldes às leis de Deus. A gente já procura entender porque, graças a Deus, a gente já tem espíritos amigos que acendem uma luzinha na nossa consciência, uma luz vermelha, que apita, quando a gente erra. E a gente erra muito. Então, a gente vira e mexe, eu tô... não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito isso. Isso dentro da casa da gente. Isso junto com os filhos, junto com os netos, junto com o marido, com a esposa. Muitas das vezes a gente faz isso. Mas nós já estamos tendo agora, graças a Deus e a Jesus, esses amigos que vêm aqui, ó, dão um puxãozinho na orelha. E olha, temos os filhos que cobram da gente. Por quê? Eu tenho 2 filhos que não são espíritas. E eu já observei isso. Eu tenho que andar pianinho. Porque qualquer coisa que eu fale que vá de encontro, vá contra aquilo que eu prego para eles, porque eu falo, não pode ser assim, né? Mamãe, você não é espírita? Aí eu olho para lá e falo, verdade, vocês estão com razão. Você está com razão. Não poderia ter falado isso. Não deveria. Então, é para vocês verem, aí eu falo, é para vocês verem que eu ainda tenho muita coisa que resolver dentro de mim. Isso aqui, esses estudos que a gente faz, ajuda pra caramba. Como ajuda? Então, Jesus, quando vem trazendo isso aqui, ó, que o Deus que ilumina o mal, ilumina o bom. A chuva que faz cair sobre o mal, faz cair sobre o bom. Então, somos todos filhos de um mesmo Pai. E todos com a mesma oportunidade de vencer. Se nesse momento eu estou aqui, não estou fazendo mais tanta besteira, e tem pessoas nesses tumultos que nós temos visto por aí, né? Ainda totalmente erradas, uma hora eles vão se alertar. Não somos nós que vamos criticar. Não somos nós que vamos tacar pedra em cima. Porque nós também temos telhado de vidro. Mas, Marilda, nós vamos aceitar, achar que isso é normal? Não. Isso é erradíssimo. Tacar fogo em ônibus, tacar fogo, tirar a possibilidade dos trabalhadores em trabalho, isso é errado. A gente sabe que é. O que a gente pode, nesse momento, fazer? Nesse momento difícil que o mundo passa, gente. Nós não é só no nosso Rio de Janeiro, não. Lá naquelas guerras que estão havendo lá do outro lado. Nós temos que fazer prece. Ah, mas você até é beato, vai ficar rezando. O que eu posso fazer mais? Eu posso tomar conta de mim,
não fazer nada que eu possa prejudicar o meu irmão, seja ele quem for. E eu posso, se esse irmão está complicado ali, mesmo que ele seja um desafeto meu, de algum momento lá atrás, se ele está num momento complicado ali e me levantar a mão, eu puxo, eu tenho que puxar a mão e ajudar ele a sair da lama. Eu só em não desejar o mal para o meu irmão, para o meu desafeto, eu não desejando o mal, eu não tendo pensamentos negativos para ele, não criticando, não falando mal, porque olha, a questão da futrica que fica assim, parará, é o que mais existe. Isso é muito triste, não é? Isso é muito triste. E aí, eu já devo ter sido uma tremenda de uma quizumbeira. Eu já sei que eu fui. Mas, porque as coisas chegam para mim sempre para eu amenizar uma situação complicada. Engraçado, né? Sempre chega para Marilda uma situação de pessoas amigas que estão lá se engalfinhando e eu botando panos quentes. Eu digo, Jesus, isso é tarefa minha? Eu acho que é, né? Porque se eu sei que aquilo ali está errado e chegam para mim me pedindo ajuda, me pedindo que aí eu começo a botar os panos quentes. Daqui a pouco está tudo sanado. Vocês vejam como é que é a situação. E seguimos, vamos ler mais um pedacinho. O item 2. Vamos ver se o item 1 eu tenho mais coisa para dizer. Então, ele diz assim, qual a vantagem que tem de você amar somente aqueles que te amam? É bom, mas vantagem para você nenhuma. Né? Se amais somente o que vos amam dois, que mérito tereis? Nenhum mérito, né? Porque a pessoa me ama, meus filhos me amam, eu amo meus filhos, pronto. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho, graças a Deus, eu faço bastante amizade. E são amizades sinceras, viu? Agora, de repente, pinta uma pessoa que não vai, por qualquer motivo lá comigo, ou falou alguma coisa, ou eu falei alguma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou levar aquilo a ferro e fogo? Eu vou continuar investindo naquela confusão? Procurar contornar a situação até trazer esta pessoa para o meu lado. Porque aquele irmão que não gosta de mim, ou que eu também não gosto dele, ele é meu irmão em Deus. Eu não posso nunca esquecer disso. Nós somos irmãos do pedinte que está ali embaixo da ponte. Nós somos irmãos a pessoa que está lá no topo do dinheiro. Nós somos irmãos dos nossos irmãos, porque somos de uma mesma linhagem humana, criada por um mesmo Deus, que é nosso Pai. Então, temos um mestre de amor, está aqui, sempre comigo. Esse mestre de amor se fez homem para vir entre nós, para nos ajudar, para nos ensinar, e está aqui. Ele está o tempo todo nos ajudando. Então, passamos por tantas coisas, gente. Passamos por tantas dificuldades. Cada vez a gente está vendo a humanidade passar por momentos dificílimos. Nós passamos também. Então, por que isso? Por que briga? Por que pendenga com outros, se eu sei que aquelas pessoas são meus irmãos em Deus? Vamos refletir sobre isso? Isso é um momento muito sério de reflexão. Está sendo mostrado para cada um de nós que o nosso planeta está numa transformação incrível. E como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a perdição está florando agora de uma maneira absurda. Aí dizer assim, porque o mal está vencendo o bem. Não está. O mal nunca vai vencer o bem. O mal daqui a pouco vai começar a pipocar aí também. Por quê? Porque não vão ser felizes. Ninguém é feliz fazendo mal. Como uma pessoa vai ser feliz soltando bomba, se queimando
matando irmãos. Como, gente? Seguindo. Vamos lá. Aí, passa. Quanto a vós, no item 2 mais à frente, né? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande e sereis filho do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. Então, vem trazendo aqui, eu tenho que perdoar porque eu preciso do perdão. Eu peço perdão a Deus todas as horas pelas minhas faltas. Se eu peço perdão a Deus, eu tenho que perdoar também na mesma moeda. Né? Aí vamos lá para o 3, que o nosso tempo vai passando. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, a caridade, o princípio da caridade, é a maior vitória sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. A gente até falou, não se pressupõe que você vai amar o outro, o inimigo, como você ama uma pessoa que você tem confiança, né? Então, olha só, a ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele as mesmas expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam uma das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Esse sentimento, né, esse sentimento que a gente ainda não consegue ter contra aquele outro, resulta de uma lei física, a da assimilação ou da repulsão dos fluidos. Ou você se afiniza, ou bate e vai para cada um para o lado, né? Repulsão. Amar os seus inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita erradamente que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dê ao amigo no coração. Não é isso que Jesus fala. Agora, ele também não quer que a gente leve aquilo, vá levando aquilo ferro-fogo. Não podemos. Então, ele vem ensinando uma outra vertente da gente conseguir conviver com esse inimigo sem ter ódio, sem ter rancor e sem prejudicar, e sem ser prejudicado por ele. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimentos, a razão deve nos levar a, segundo o caso, fazer a diferença. Amar os inimigos, portanto, não é por ter por eles uma afeição que não é natural, né? Não é isso. Amar os inimigos é não ter contra ele nem ódio. Olha aí, agora vem aquela. Eu tenho um inimigo, digamos, mas eu não devo ter ódio contra ele, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoar-lhes sem segundas intenções, porque eu posso até também, vou perdoar o fulano, não gosto do fulano ou da fulana, vou perdoar, porque aí eu vou passar por boazinha, ele vai me agradecer, porque isso, porque aquilo. Não é. É fazer sem intenção. Isso tudo requer o quê? Um trabalho interior muito intenso. Um trabalho de sentimento de amor. É o que Jesus traz pra gente, nosso mestre, né? É ficar alegre em vez de triste com o bem que aconteça a ele. Aconteceu uma coisa boa com ele, eu não tenho que ficar triste nem com raiva. Por que aconteceu isso com ele? Por que não aconteceu comigo uma sorte dessa? Não. É ficar contente por ele ter conseguido. É estender-lhes a mão para socorrê-lo em caso de necessidade. Isso sem segundas intenções. É evitar, por palavras ou ações, tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-lo.
Aquele que assim procede, cumpre plenamente o mandamento: amai os vossos inimigos. Isso aqui é a explicação que vem sendo dada nas palavras do Cristo. Porque lá no começo ele começa dizendo assim, ó, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Porque naquela história da lei de talião, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus não veio trazer mais isso. Jesus veio inverter a situação, ele veio trazendo a lei do amor. Porque senão ficaríamos até hoje assim, como estamos lá, naquela guerra que está lá. Ainda continuam lá nessa mesma proposta. Olho por olho, dente por dente. Um tacando bomba no outro, um explodindo o outro e ninguém chega a uma conclusão. Né? Aí vamos lá para o 4. Nosso tempo já acabou, né? Para o incrédulo, amar os inimigos é um absurdo. É o que muita gente vai falar, da gente estudando isso aqui agora, né? Para aquele a quem a vida presente é tudo, vê em seu inimigo apenas um ser nocivo e que deve ser afastado de perto de si. Segundo ele acredita, só a morte pode livrá-lo. Muita gente fala assim, só esta criatura, essa praga dessa criatura morrendo que vai me dar sossego. Não é por aí. Ainda que não se vingue, não deixará de sentir rancor e nem o desejo oculto do mal. Então, se você está trabalhando os bons sentimentos em você, mesmo que você não se vingue do inimigo, mesmo que você não diga nada para ninguém, o que importa é o que tu está sentindo lá dentro. Se você fica com raiva, com rancor, ainda desejando não digo, mas assim, ó, ainda que não se vingue, não deixar de sentir rancor, nem o desejo oculto do mal, oculto que ninguém está escutando. Então, você está usando o quê? Uma máscara. Você está enganando a quem? A você mesmo. Você, espírito, Marilda, no caso, estou falando comigo, não está trabalhando os teus sentimentos, os teus bons sentimentos. E quem será prejudicado com isso, nessa caminhada em direção ao Pai? Aí chega lá do outro lado, quando nós formos para o outro lado, o que é que você tem que me dizer que você fez? Eu tentei isso, eu tentei isso. Mas como eram os sentimentos que você tinha? Então, os sentimentos, todo estudo do Evangelho baseia-se no seguinte: transformação íntima. Somos difíceis? Somos. Ninguém vai dizer que não é difícil. Somos complicadinhos? Somos. Tivemos a grande chance de estar dentro de uma doutrina esclarecedora? Tivemos. Estamos aprendendo um monte de coisa? Estamos. Estão nos dando a oportunidade da gente estudar e passar para o companheiro? Estamos. Agora, sem máscara, sem fingimento, fazendo aquilo que Jesus Cristo espera da gente. Nosso mestre, nosso guia. Aquilo que ele espera da gente, que a gente se transforme. Porque enquanto a transformação não vier para cada um de nós, nós continuaremos nesse reme-reme aqui. Vai e volta. Logicamente que a gente cada vez está indo e voltando um pouquinho melhor, porque a gente está subindo um degrauzinho, nem que seja um degrau desse tamanho, a gente está subindo. E tem que ser assim. Nós temos essa responsabilidade conosco mesmo, porque nós estudamos. E Dr. Erma, o diretor espiritual da nossa casa, fala o tempo inteiro para a gente. Estudem, tem que estudar. E já estudei a codificação todinha uma vez. Não, estudar sempre, porque cada vez que você estuda, você tem que se observar para ver se você já está fazendo aquilo. Eu nem sei se hoje estou sendo assim muito taxativa, mas eu estou sentindo essa necessidade de fazer isso comigo. Então, se eu estou fazendo comigo, como eu amo vocês, porque eu amo mesmo, então eu passo para vocês. É isso que a gente tem que fazer. É estudar, é procurar introjetar em nós esses ensinamentos. Não é decorar, botar aqui na cabeça. Porque no Evangelho, na página tal, porque a pergunta tal do Livro dos Espíritos.
Ótimo quando você decora isso. Mas o importante não é só você decorar. O importante é você fazer aquilo que está ali escritinho para você aprender. O primeiro ouvido que escuta somos nós, quando nós falamos. Quando a gente estuda aqui, meu Deus, esse pedacinho. Então, cada pedacinho desse que toca o nosso coração tem que ser tocado mesmo no fundo, para que a gente possa levar aquilo que nós estamos, a proposta, o compromisso que nós já tivemos, que assumimos com Jesus, adiante. Meus amigos, chegamos ao final. Qualquer dia estaremos aqui de novo, se Deus quiser. E um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Orem por todos nós. Orem pela nossa casa, que graças a Deus está começando a todo vapor agora. E estamos felizes porque nós estamos vendo que nós estamos conseguindo melhorar um pouquinho, né? Então, um grande beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.